muito boa noite, uma boa noite especial para você, amigo, minha amiga que está conectado na Record News Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Conexão ND, está começando. Como sempre, nosso papo por aqui é esporte. Hoje vamos velejar com os bons ventos que sempre acompanharam a fera Bruno Fontes, representante de Floripa em mares da ilha, do estado, brasileiros, internacionais e olímpicos. Bruno Fontes está na área. Bruno, legal demais te receber hoje no Conexão ND, no aniversário de Floripa, 350 anos, que data especial. Por isso hoje, né, Floripa, 350 anos e ND TV estampada aqui no telão do nosso estúdio. Muito boa noite, Bruno. Boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando contigo. Tu que é um cara que me acompanha desde o início da minha carreira, a gente praticamente começou junto. Verdade. E estamos aqui comemorando o aniversário da nossa ilha, que trouxe tantas oportunidades para nós. É o momento de celebrar a história. Legal. Bruno, é claro que a gente vai contar a tua história na vela, mas antes quero falar do agora. Você voltou a competir, né? 2023 já começou agitado nos mares? Começou agitado, graças a Deus. Estou praticamente vivendo o esporte intensamente. Falta aí, esse ano um ano de Pan-Americano, ano que vem de Olimpíada. E acabei de conquistar a vaga para o Brasil, para o Pan-Americano. E agora, daqui final de maio, tem a seletiva interna, onde eu tenho que ratificar a minha posição de número 1. Então, o meu projeto esportivo nunca parou. Teve caminhos diferentes, mas agora está focado novamente em representar o Brasil. Eu que tinha ganho a medalha no PAN e tinha, a princípio, me aposentado. Só que quando o cara se cuida, o cara gosta muito de competir e tendo a oportunidade, voltou o projeto. E agora tem o projeto do PAN e quem sabe Paris 2024. Legal. Pela frente, então, esse ano, assim, focar nessa vaga no PAN. Você conquistou a vaga para o país, agora quer conquistar a sua, né? Tem outras competições de 2023, muitas viagens programadas aí no teu calendário, mas a maior é para o Chile? Com certeza, a maior é para o Chile. Faço algumas viagens acompanhando outros atletas também, porque, graças a Deus, eu consegui conquistar um know-how, um conhecimento que tenho muito visibilidade fora do Brasil, então tenho muito convite para ir para fora ensinar. O Brasil é um celeiro de grandes campeões, mas não tem aquela demanda como o futebol ou outros esportes que tem muito praticante, o que acaba me levando muito para fora. E tem muita viagem, acabei de voltar de um treinamento em Porto Rico. Eu acabo indo treinar o pessoal, mas eu também treinando, velejando, porque eu subo no barco, eu sou um cara ativo, eu acabo ensinando, por exemplo. Então, tem muita viagem. Semana que vem já embarco agora para a Espanha, para um evento em Palma de Mallorca. Mas a meta do ano é a seletiva para o PAN, em Arraial do Cabo, no Rio. E outubro, Pan-Americano, quem sabe ganhar mais uma medalha para o Brasil. Legal. Você tem uma história muito forte com as cores do Brasil, né? Queria te pedir aí um resumo das tuas participações olímpicas. São quantas? Inclusive, teve uma aí fora do barco também, como treinador. Com certeza. Eu comecei minha carreira de atleta olímpico, onde eu carimbei a minha ida foi em Pequim, 2008. Antes eu já tinha tentado 2000 e 2004, muito jovem, mas para a alegria do Brasil e para minha tristeza, foi o Robert Scheid, ganhou as medalhas. Tive Pequim, tive Londres também, em 2012. 2016 o Robert Scheid voltou e eu perdi a seletiva para ele, para o Rio. Acabei sendo convidado pela China e foi a minha China e Trinidad e Tobago, eu cuidei de 2 países no Rio, tive presente. 2020 vinha ganhando a seletiva, mas aí foi um convite mais profissional da China, onde eu iria como técnico, teve a pandemia, diversos fatores. Fiquei lá na China muito tempo, mas na semana anterior, justificativa do Comitê Olímpico, eles gerenciam as credenciais de cada time. Tem esporte que tem mais possibilidade de medalha, ganha mais credencial, outros esportes ganham menos. E acabaram me cortando da equipe e eu acabei não conseguindo ir para a minha quarta, mas estive presente no projeto olímpico chinês e foi um momento bem engrandecedor da minha história como pessoa. Deixa eu te perguntar, né? Você tocou no assunto ali, Paris, França 2024. Como é que a gente tá? Temos chances de carimbar esse passaporte mais uma vez? Temos chance, graças a Deus. O meu esporte é um esporte de muito conhecimento.
é um jogo como futebol, como vôlei, então saber taticamente se posicionar, saber ter uma leitura do adversário, correr menos com o adversário, ser mais eficiente é muito importante. Então a experiência, a maturidade conta muito. Então, a partir do momento que eu entendi isso como o meu esporte tem essa característica, e eu nunca deixei cair a parte física, que é um fator limitante também no esporte, agregar a experiência, a eficiência para correr menos, para ter que fazer menos força e ser mais eficiente. Eu entendi isso e consegui ser bem eficiente nos eventos que eu tenho ido. O evento do ano passado no Mundial, no México, eram 180 participantes, eu fiquei em 30º, foi um campeonato razoável. Então tem bastante coisa, tem muita água para rolar e estou confiante na minha história, no meu conhecimento e agora, a partir de agora, começar a acelerar mais o projeto para que ele concretize, porque não adianta eu só querer, também tem que ter apoios de prefeitura, apoio de governo federal, porque é muito difícil. Eu, como atleta, graças a Deus, eu sempre fui um cara que circulei bem, fui tão empresário quanto atleta, eu cuidei muito da minha carreira. Legal. Mas um projeto olímpico não é barato, então a gente precisa desse apoio. E a partir do momento que agora tem que acelerar, o investimento acelera também. E espero que eu consiga também captar investidores para estar junto comigo no barco e, quem sabe, representar o Brasil e, quem sabe, ganhar uma medalha para o Brasil, que nada é fácil, né? A gente tá vendo algumas fotinhos do Bruno em ação aí, velejando, e já que a gente falou de Olimpíada, eu lembro que nos encontramos em Londres 2012, um projeto da NDTV, né? Eu e o Cleiton Ramos, na época, fomos para Londres. Você lembra disso? Lembro disso. Lembro disso. A vela, mais uma vez, é um esporte difícil acompanhar, porque questão geográfica, no Rio a gente velejou na Baía de Guanabara e a Olimpíada era no Rio mesmo, né? E na Inglaterra, no caso, a Olimpíada em Londres, Londres não tinha águas navegáveis, né, que podia competir. A gente competia em Weymouth, mas que era uma cidade a 2 horas, mas entre a abertura e encerramento a gente acabou se encontrando, se eu não me engano. Uma entrevista perto de um shopping, se eu não me engano, na entrada. Do lado da Vila Olímpica, uma coisa assim? Exatamente. Legal. E a Olimpíada de Londres foi muito bacana. Para mim, eu fui como segundo ranking mundial, o evento teste tinha sido 5º. Mas 2 dias que eu não fui tão bem, a vela é um esporte de consistência, são 5 dias para te classificar para a regata final e acabei em 13º. Então bati na trave ali para entrar na final, mas foi uma Olimpíada ímpar para mim, que eu tive o real prazer de lutar pela medalha, mas não fui tão feliz como outros adversários tiveram escolhas melhores do que eu. Legal. Lá no teu início, vamos lá para o teu início. Como é que despertou em ti esse interesse pela vela? Foi o primeiro esporte que te chamou a atenção, Bruno? Graças a Deus eu tive pais que me colocaram em diversos esportes. A vela não foi meu primeiro esporte, eu tinha praticado judô, natação, tênis. Meu pai é engenheiro da Eletrosul, eu morava no Pantanal, então vivia nas quadras da universidade, né? E eu era muito frequentador da ELASE. Mas, como todo mundo sabe aqui, quem é mais antigo, sabe que Floripa tinha muita tradição dos clubes, Lira, Lick, 12, enfim. E também éramos sócios do Lagoete Clube. Um primo meu acabou entrando no Lagoete Clube em 87, numa escola de vela. Por influência dele, acabei entrando. E aí sim, foi o primeiro esporte que me chamou. Uou! Porque a vela é um esporte onde está o teu material, o barco e a natureza. Então, e tu está sempre lendo o inesperado. Será que o vento vai vir para cá? Será que o vento vai vir para lá? Será que o vento vai aumentar? Aquela onda, como é que tu vai passar? E isso tem que se posicionar em relação aos teus adversários. Então, foi um esporte que, pela complexidade, assim, para o cuidado material, me chamou muita atenção. E é um esporte muito familiar, é um convívio. Recomendo a todos os pais que tentem colocar seus filhos na vela, porque é um convívio muito familiar, um esporte seguro, onde a educação conta muito e foi o primeiro esporte, em 1987, no Lagoete Clube, na Lagoa da Conceição, começou a minha história, não podia ter sido melhor. Hoje você é associado de algum clube, defende algum clube? Hoje eu defendo o Yacht Clube, porque a Lagoa da Conceição acabou se tornando pequena para o nível de prática, né? Tu fica muito limitado àquela condição.
e o Yacht Clube, a gente tem uma sede oceânica em Jurerê, tem a sede central aqui embaixo, na Bahia Norte, Bahia Sul, que já é uma outra condição, né? E até lembro, quando pequeno, eu saí do Pantanal, aquela parte do Córrego Grande não tinha um asfalto, era tudo estrada batida, até chegar na subida do Morro da Lagoa, e eu cantava o hino da cidade, né? Um pedacinho de terra. Porque antigamente tinha as placas. Eu subia para velejar e meu pai sempre perguntava como é que vai hoje. A gente cantava o hino da cidade. Boas lembranças. As placas tinham os versos, né? Tinha os versos. Você ia acompanhando. Ia acompanhando. Que legal. Bruno, você já deve ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas quero saber a tua visão sobre o assunto. Praticar vela é caro? Não é um esporte ao alcance de todos? É um esporte, como todo esporte, a partir do momento que tu busca performance, se torna caro. Uma raquete de tênis é cara. De beach tênis? De beach tênis. Fui comprar de presente para a patroa? Bah. Ela pode ser, né? Ela não é tão cara como um investimento, mas a partir do momento que tu vai querendo se tornar melhor, uma raquete melhor, uma roupa melhor, viagens. Então, a vela para iniciar, tu pode comprar um barco, que é um bem durável, que não é algo que vai se desfazer depois revender, por R$1.000, quem sabe. É um valor, mas quem sabe tem até um valor de revenda no futuro. O problema da vela, a partir do momento que tu quer competir, tu tem que estar sócio de um clube, que tem que ter acesso ao mar, à água, uma lagoa. Diferente de tu ter um barquinho numa praia, e entrar com ele na lagoa, ou no Pântano do Sul, ou em qualquer lugar. Não é um esporte caro, mas a partir do momento da performance se torna caro, né? Quando tem que viajar para o exterior, a maioria dos eventos, num passo muito para frente, que é Olimpíada, são na Europa, então tem passagens caríssimas, aluguéis de barco, que a gente não manda o barco, a gente acaba alugando um barco, imagina botar um barco num avião, enfim. Então tem, para iniciar, não é caro, e eu recomendo todo mundo, a gente mora numa ilha, né? Poucas pessoas têm essa noção que a gente vive em lugares únicos, né? Quando chega essa época do ano, de dezembro, janeiro, fevereiro, que é férias da minha família, eu falo, não, cada dia a gente vai para uma praia, a gente acorda, um dia a gente vai para os Açores, um dia vai para o Matadeiro, um dia vai para... Porque a gente tem tantos lugares e a vela é um esporte que tu pode sair do lugar e passar por vários pontos paradisíacos, só que tem que ter um certo conhecimento, preparar a sua comida, a sua água, preparar o material, caso tenha algum imprevisto, ler o tempo para não pegar uma tempestade de vento sul num dia de calor, né? Então, mas é um esporte, mais uma vez, único que eu sou apaixonado. Os pais, as mães que estão assistindo a entrevista, de repente ficarem interessados. Nesse começo, se associa a um clube, já é sócio, a escolinha de vela lá disponibiliza o barco para criança no começo? Todos os clubes, tu não precisa ser sócio para fazer a escola. Então, legal. Aqui eu recomendo, né, o Yacht Clube e o LIC, e também tem algumas escolas de vela na Lagoa, em outros locais. Hoje em dia eu dou um Google, mas eu recomendo a estrutura do Yacht Clube, que é o meu clube, onde tu começa a praticar mesmo, depois que quer continuar, tu não precisa comprar um título que é caro, pode continuar como sócio-atleta. E o clube ele tem uma estrutura que ele fornece barcos desde criança até barcos de pessoas adultos. Se tu quiser começar a velejar, vai ter um barco que é parecido com o meu, só que maior, muita estabilidade para não passar nenhum susto no começo e adaptando seus conhecimentos para poder velejar. Então, tem muita facilidade para começar a velejar e é mais fácil do que parece. Legal. Você falou ali da medalha no PAN. Quais são os teus principais títulos na vela, Bruno? Cara, eu posso dizer que, começando no nacional, eu tenho 7 títulos nacionais, eu tenho 4 títulos sul-americanos, medalhas de ouro, sem contar prata e bronze, né? Tenho medalhas em Copa do Mundo, então, no Campeonato Mundial, tenho 2 medalhas de prata. Eu diria que o principal, onde eu falei que tinha encerrado a minha carreira, mas não, é a medalha no PAN, porque eu tinha acabado de voltar do Campeonato Mundial, eu tinha ganho regata do Campeonato Mundial e ganhei medalha no PAN. Eu falei, pô, terminei uma carreira por cima, terminei pelo auge, né? E as participações de Olimpíadas. Hoje eu sigo competindo, mas sem aquela mesma pressão de que eu tinha antes. Hoje eu compito pelo meu lifestyle, pelas oportunidades que eu criei. Então,
É mais ou menos por aí. Eu acho que a Pan-Americana é a mais importante delas. Bruno, na vela temos muitos barcos e classes diferentes. O atleta muda de classe durante a carreira ou fica sempre na mesma? Você navega em qual? E eu pergunto, já mudou alguma vez? Já mudei. A vela é um esporte como o judô, como o atletismo. O judô por peso. Então, cada lutador vai lutar no seu biotipo. O atletismo... Tipo, a gente luta na mesma classe. Mais ou menos, diferente. Então, aí o atletismo, ele vai ter os tipos de esporte onde o teu perfil vai se adequar. E a vela é mais ou menos isso, somado ao fator financeiro, porque tem barco é mais caro. Entendi. E barco é mais barato. Eu comecei numa categoria que até hoje passei por outras, mas sempre eu sou especialista na categoria laser, que é a categoria mais barata da vela, a partir do momento que faz uma campanha olímpica, né? E é individual, e não depende de outras pessoas. Então, vai depender na vela do teu fator bolso, o quanto que tu quer investir, porque tem barcos que são caríssimos. Esse barco que a gente tá vendo é o laser? Esse barco é o laser, é o barco mais simples, tu vê. A gente, quando vai competir, tem igualdade, é um barco chamado One Design, que é um barco de igualdade material. Eu vou numa Olimpíada, vou no Campeonato Mundial, vou no Sul-Americano, todo mundo tem praticamente o mesmo fabricante. Certo. Diferente daquele barco que o Robert Scheid ganhou medalhas em outras categorias, que eram dois. Já tem outros fabricantes, já pode desenvolver material, já fica como se fosse uma ideia de uma Fórmula 1. O cara vai, o céu é o limite pelo dinheiro. Ajustes. Então a vela tem essa característica, tem desde o mais barato até o céu é o limite também. Você falou no Robert Scheid, ele é um dos maiores nomes aí da vela nacional, mundial, né? Universal. Teve um tempo que você foi o número 2 atrás somente da fera. Não teve algo assim? Vocês foram rivais nos mares, mas também muito amigos, muito próximos. Muito próximo. Eu tive... Muita gente fala que eu tive a infelicidade de nascer na era dele, né? Porque ele é um cara com muita longevidade, ficou muito tempo no esporte. Mas eu gosto de ver sempre dentro do problema a solução, né? Então, graças a ele, ele deu muita notoriedade ao esporte. Então, quando se falava de vela, você como entrevistador sabia o que era, porque ele jogava o esporte na vitrine, na mídia. Então, eu sempre consegui viabilizar as minhas campanhas por causa disso. E eu sempre quis ser o melhor. A partir do momento que eu conseguia evoluindo com um cara, a gente é a média das pessoas em volta da gente. Se eu convivesse com um cara que era melhor que eu ia evoluindo. Foi assim que eu evoluí a nível mundial. Cheguei a ser segundo do mundo, cheguei a ganhar medalhas pela essa referência, né? Não participei de Olimpíadas do Rio ou de Atenas e Sydney por causa dele, né? Mas dentro do problema eu tive a solução. Então, eu criei o meu espaço, o meu know-how e graças também a essa disputa onde eu tive até, me chamavam de Rubinho, que era na época do Schumacher com o Rubinho, que era na mesma coisa, o cara era alemão, o Robert é um brasileiro, mas é de descendência alemã, tinha essa brincadeira, mas dentro desse meio eu sempre gostei de ver a solução no problema. E criei minha carreira, cheguei até a China, cheguei até diversos lugares, graças a essa competitividade que me jogou para frente. Muita gente para no caminho com problema, porra, é tão difícil, eu não consigo e tal. Fechei a cara e toquei em frente e criei meu caminho. Hoje eu tenho o meu respeito, apesar de ter vivido muito tempo na sombra, muito tempo de comparação. Muitas vezes eu acho que eu não tive o mesmo suporte que eu deveria ter. Entendi. Por essa comparação, mas ônus e o bônus, né? Legal. E positividade, seguir em frente e hoje eu sou o que eu sou, graças também a um pouco disso. Também. Legal demais. A gente vai para o nosso intervalo, no próximo bloco, o Bruno Fontes vai contar para a gente como é que foi o tempo que ele atuou como técnico na equipe da China de vela. Morou lá do outro lado do mundo e viveu muitas experiências nos mares. Se eu fosse você, ia correndo na cozinha, abastece o copo aí com aguinha de coco, procura se sobrou um pingo douro lá do final de semana e corre para frente da TV que o segundo bloco vai ser ainda mais especial. A gente já volta. Uou, estamos de volta com Conexão ND aqui na Record News.
Santa Catarina, hoje trocando uma ideia com o velejador manezinho Bruno Fontes, experiente atleta catarinense com regatas em Jogos Olímpicos, my friend. Bruno, o segundo bloco começa sempre com a mesma pergunta. Ela é fixa, eu faço para todos os nossos convidados. O esporte transforma? Como é que te transformou? Cara, fica até arrepiado. Cara, o esporte é minha vida, né? Eu sou suspeito. O esporte, ele transforma, ele educa e ele só traz valores positivos, porque ainda mais nesse momento que a gente vive hoje de muita ansiedade. Vou pedir meu carro pelo aplicativo, vou pedir a comida, vou pedir as coisas, a gente quer resultado muito rápido. O esporte, ele ensina uma coisa que a gente está faltando hoje em dia, que é processo. Que saber que as coisas levam tempo, que as coisas não são fáceis. Pô, alguma criança está me vendo, pô, o Bruno foi para a Olimpíada. Imagina esse caminho para chegar na Olimpíada, não foi de 1 ano, de 2 anos. Cara, foi uma história de vida, né? Para chegar lá, poucos chegam. Então o esporte, ele transforma, ele educa, ele te ensina a perder mais do que ganhar. Ele ensina a convivência do esporte, ali, de comunidade, como é que tu se prepara, quando tu vai viajar, como é que tu faz um planejamento de viagem, como é que tu vai planejar para competir. Então o esporte, cara, ele é uma aula de vida. Hoje, como pai, eu não quero que a minha filha seja atleta, né? Gostaria se ela seguir esse caminho, mas eu quero que o esporte seja quase 50% que o estudo, na minha visão como pai, né? Porque hoje as profissões elas estão tão em transformações e a escola, eu acho que ela está ficando tão quadrada, né? A escola é importante para aprender, para educar, para, de novo, conviver em comunidade, mas o esporte ele vai te dar valores que, cara, só o esporte dá, que só tomando porrada, só aprendendo o valor, ganhou, perdeu, mas vai ter uma nova oportunidade, levanta a cabeça, não deixa cair. Então, cara, o esporte é tudo, independente de qual atividade seja, natação, atletismo, dança, que entrou para a Olimpíada agora, vela, judô, cara, tem que praticar esporte, porque esporte ele é saúde, né? Ele evita problemas, minimiza riscos, né? E de saúde e educa, cara. Acho que é isso. Legal demais. Você deixou numa época as competições um pouco de lado e foi viver na China como técnico da equipe olímpica chinesa de vela. Conta mais pra gente como é que foi essa experiência, velho. Cara, foi uma experiência ímpar, única, porque a carreira um atleta tem carreira limitada, né? Não é como você, um jornalista que pode seguir a sua vida inteira. O corpo chega uma hora que tem que parar. E eu vim me preparando para fazer essa transição, tentei fazer com investimentos em academia e tal, só que chegou uma hora que chegou um convite para ser o técnico da maior nação do mundo, da segunda, uma das maiores nações do mundo, e no meu melhor momento como atleta também. E foi uma decisão assim, muito difícil, assim, o ego de querer para mais uma Olimpíada, o ego de querer mais uma medalha, mas de repente não ganhar a seletiva, de repente não ganhar a medalha e não ganhar o dinheiro. E aí eu vi na possibilidade de me tornar técnico da China, um novo caminho, a parte financeira boa e um desafio único, né? Então uma transição de atleta para logo ser técnico da China. Daí eu falei, pô, tá aí a oportunidade. Demorou uns 3, 4 meses para eu amadurecer essa ideia e fui para a China. E logo na ida para a China, passei Natal, passei Réveillon, fiz a campanha para o Pan-Americano, minha família esteve comigo na Europa, a China levou, só que teve a parte da pandemia, onde a gente estava começando para acelerar, né? E eu estava lá. E aí eu fiquei 50 dias em quarentena lá na China. Então a gente morava num prédio, onde as refeições eram 8, meio-dia e 6, né? Tinha uma academia muito boa, onde eu canalizei toda a minha energia, só que era um prédio na frente da água, numa praia única lá. Então a gente conseguia velejar e voltava, podia cruzar. As primeiras 2 semanas não podia nem velejar, só que tinha que ficar lá. Então, e eu no começo da pandemia não sabia o que estava acontecendo, estilo chinês, pouca informação, mas uma cultura diferente, uma maneira de ver a nossa sociedade diferente. Aprendi muito, não foi fácil, porque eu acho que eu fui um dos caras que fiz mais quarentena, porque depois voltei para o Brasil, começou a pandemia no Brasil,
aquela história de quarentena aqui, mas, né? Depois, na época da Olimpíada, um ano depois, já em 2021, em março, eu fui. Fiquei 30 dias em quarentena num hotel para entrar na equipe olímpica. E aí, depois, mais 3 meses até a Olimpíada. E onde, no último momento, eu fui cortado. Mas, pô, histórias únicas, desde alimentação, de viagem. Tive a oportunidade de visitar um centro que é onde só chinês podia ir, que é do Mao Tse Tung. Ouvir o lado deles, da vivência deles, ouvir a história da polícia, que não é uma polícia que tem armamento, o porquê. Então, cara, dentro do certo ou do errado deles, eu vivi com eles coisas que eu acho que só o esporte teria me oportunizado e foi bem bacana. Curiosidades, ele se falou da alimentação. Chegou aí naquela feira, a galera come inseto, teve essa história, essa visita também? Teve essa também, só que é bem impactante, assim, né? Eu gosto de comer coisas diferentes, mas comi pouquinhas coisas diferentes, comia... Uma baratinha de lado, um escorpiãozinho. Essas coisas mais exóticas não, mas eu acabei comendo um negócio que eu fui num churrasco com ele, o churrasco de ovelha deles é impressionante, era muito bom. E a gente tava tomando uma cerveja, daqui a pouco vai chegando os espetinhos, né? Então, espetinho de alga, espetinho de frango, espetinho de carne. E umas coisas que daí tu vai tomando uma cervejinha, vai vendo, vai conversando, dando uma risada. Aperitivando. Aperitivando. Daqui a pouco chegou um negócio que era meio estranho, todo mundo chegou e botou na boca e... Os caras botaram, eu botei. Quando eu mordi, assim... Aí eu olhei depois do lado, porra, era um gafanhoto, cara, assim, um negócio meio estranho. E aí logo lembrou uma barata. Eita! Cara, aí fechei o olho, engoli, mas não recomendo. Um golinho de água para descer. Um golinho de água, um golinho de cerveja, mas eu não curti muito, não. Mas eu curto muito a alimentação deles. E o esporte olímpico, o chinês ele tem muito medo de doping. Certo. Diferente da Rússia, que tem uma visão parecida, que é muito doping lá. Eles comem pouca carne vermelha e pouco frango até. Eles comem muito frutos do mar. E eu, como florianopolitano aqui, gosto muito do peixe, do camarão, da lula lá. Então, pô, era peixe, camarão, lula, lagosta, muito frutos do mar e muito vegetal. E o arroz. Então, a comida da China, para mim, foi espetacular. Foi até meu melhor momento de forma física, foi quando eu estava na China. Comunicação, como é que era o mandarim? Tá na ponta da língua ou tinha um intérprete sempre junto? O que acontece? A vela é um esporte de saber jogar com pelotão. Então, era muito importante eu fazer que eles falassem inglês para que eles desenvolvessem esse lado e falar com os adversários. Então eu parava na velocidade, que era Sudu, bom dia, Dawson Hall, Xexê, palavras básicas assim que eu aprendia para falar com o chefe, com tal. Mas tinha o tradutor para a hora do meeting, explicar o que aconteceu, dos vídeos, das técnicas. Mas a vela é um esporte de muito, sei lá, sentimento. Então eu falava muito com as mãos e tal, tu saiu mais baixo, tu arribou demais, tu orçou demais, então fala muito com as mãos. E a gente tinha uma intimidade, eu conseguia falar a mesma língua deles, e aí era tudo muito calmo, todo mundo entendia muito bem. Tanto que eu tenho um convite para voltar, mas por enquanto não é hora. Quando não está treinando, Bruno, o que você gosta de fazer quando está velejando por aí? Sei que você é um cara muito família, né? Te acompanha nas redes sociais, sempre postando as fotos com a tua pequena, os vídeos com a tua pequena junto contigo. Cara, eu sou um amante do esporte. Na minha casa, com a pandemia, eu fiz uma mini academia, né? Então o cantinho do Bruno. É o cantinho do Bruno. Eu falo lá que é o Olympic Training, eu fiz umas pinturas lá e tal. E pratico todo tipo de esporte. Hoje eu estou amante aí do ciclismo também. Legal. Floripa melhorou muito a estrutura de ciclovia, que antigamente... Olha as imagens. A gente via muito acidente aí de bicicleta, hoje não tem mais. Vamos para Caeira, vamos para o norte da ilha. Então ciclismo, mas com certeza é estar com a família, é pegar praia com a família, aproveitar Floripa. E quando pode, viajar também com a família, porque são tantas viagens aí pelo mundo que o esporte me proporciona. E quando eu estou em casa, eu tenho que estar presente. Então, a família é a base de tudo. A minha esposa, a Paola e a Clara, que dão um pilar de sustentação para a gente ir para fora, ficar tanto tempo fora e voltar. Tem que estar com a família, porque sem ela eu não chegaria onde eu cheguei, né? Acho que ela deixou minha vida tranquila pessoalmente, né? E coordenar coisas da casa e a educação da minha filha, porque... Ficar longe da pequena no dia a dia, a gente perde momentos únicos e a mãe tem que estar presente, né?
Legal. E, assim, uma aventura maior, já foi convidado a integrar, por exemplo, uma equipe tipo a The Ocean Race, competição que, inclusive, tem a parceria aqui com a Record News. Já pensou em algo desse tipo? Já teve algum convite de integrar uma tripulação dessas? Eu gosto de responder essa pergunta da seguinte maneira: a gente tem alpinista de Everest e alpinista que vai escalar as rochas, né? Tá E a certo. vela é a mesma coisa. A vela tem velejadores de alto mar e velejadores que são estilo olímpico, que fazem a competição e volta. Eu gosto, Bruno, de sofrer, ficar 5 horas na água e voltar para minha caminha com a minha família. Essa de 30 dias Essa navegando. de 30 dias já é risco de, né, de acontecer alguma coisa grave, então tem histórias, né, de acidentes e tal, porque é uma regata no limite, assim como subir um Everest. Tu vai no limite também, né, tomando as suas devidas precauções, mas eu, Bruno, gosto do método olímpico, eu não sou muito dessas travessias longas. Sou das travessias, mas quando não é em regata, cuidando, porque numa travessia dessa da Ocean Race, tem uma tempestade no meio, tu quer ganhar regata, tu tem que cruzar ela no meio e torcer para o barco Entendi. aguentar, né? Mas eu respeito e tenho vontade de fazer uma, mas eu acho que faria para sentir como é que seria, mas hoje não é a minha praia. Legal. Você, como bom manezinho, é daqueles que já sente a junta, de manhã cedo, já sente a junta do dedão do pé direito alertando que o vento tá bom ou vai mudar. Tem um conhecimento climático muito envolvido nesse esporte, né? O conhecimento climático é muito importante. O joelho tá doendo na segunda-feira, que o vento vai estar bom, tem essas coisas, não? Tem essas coisas porque tem que ter o feeling muito aguçado, né? Assim como o pescador, por mais que hoje a gente tenha tecnologia, a gente olha a nuvem, né? Olha como é que está a cor da água, como é que está o nível da maré, se a maré está com muita variação. Então tem que ter esse sentimento muito à flor da pele, que é um esporte de tomada de decisão. De vez em quando tu tira do teu sentimento e fala, não, o vento vai ser melhor naquele lado e tu tem que trabalhar esse sentimento, porque um bom velejador, ele é capaz de fazer essas leituras e na verdade, mais uma vez, acho que a vela é um esporte que eu recomendo, porque na tomada de decisão da vida, a vela é um esporte que vai te fazendo entender diferentes fatores para saber qual que é o mais importante naquele momento para tomar uma decisão. E assim como na vida também, então acho que isso é bem bacana na formação da molecada. Legal. Cara, como é ser conhecido como Bruno Fonte, aquele, não sabes? O velejador manezinho. Floripa te escolheu, né? É um elogio duplo, velejador e manezinho. Cara, é bacana, assim, a gente, como atleta, a gente sabe que quando de vez em quando tá passando na rua, alguém, o Bruno, tal, mas não somos pessoas famosas, assim, tal, mas graças a Deus e ao meu esforço eu consegui criar uma história e um respeito, que são poucos atletas na cidade que conseguiram chegar como uma história como eu cheguei, representar a nossa cidade em Olimpíadas, Pan-Americano, então... É engraçado que quando o cara vai para fora no meu esporte, eu sou muito mais reconhecido, né? Porque eu estou no nicho do meu esporte. Mas uma vez ou outra alguém se aproxima, mas contente de ter esse reconhecimento também. Floripa está comemorando 350 anos, onde você espera ou quer estar no aniversário de 360, daqui a 10 anos. Quero estar em Floripa, quero continuar fazendo o que eu faço. Eu acho que eu consegui misturar o meu trabalho com a diversão. Então, tá velejando Jurerê, tá velejando na Lagoa da Conceição, tá pegando uma onda na Praia Brava, tá jogando um frescobol no Riozinho. Tá vivendo a nossa ilha intensamente porque a gente vive num paraíso e tem que saber desfrutar dela e ter um estilo de vida saudável. Vou abrir aqui o espaço no Conexão ND para você deixar uma mensagem para nossa aniversariante do dia, Bruno. Floripa, né? Uma ilha única que sou grato, a gratidão acho que é a palavra por ter me oportunizado a aprender a velejar na Lagoa da Conceição, um lugar que é calmo, que é fácil, que tem muita segurança para velejar, que teve a oportunidade de me levar para Jurerê, que é um lugar de mar aberto, onde eu já tive a oportunidade de evoluir tecnicamente e que depois me jogou para o mundo e fez da vela o meu ganha-pão, que graças a Floripa eu consegui aprender e hoje consegui conquistar o mundo por causa de Floripa. Legal. Queria dizer que o Conexão ND de hoje, representando todo
o Grupo ND, né, cada diretor, cada jornalista, cada funcionário, nós queremos te entregar uma placa. O Valdir vai me alcançar aqui. Ó, uma homenagem à tua dedicação nos mares por levar sempre o nome de Florianópolis para navegar nesse mundão. Esse é o Floripa 350 e NDTV. Um abraço na cidade, uma placa Bruno Fontes. Você está sendo o primeiro a receber essa placa no Conexão, nesse dia tão especial para a gente aqui do Grupo ND e para Florianópolis, cara. Cara, eu só tenho que dizer obrigado, né? Porque é tão difícil momentos como reconhecimento, né? Tu, de novo, que me acompanha desde o início da carreira. E a gente faz com tanto amor. E são poucos momentos desse de reconhecimento e gratidão novamente. Deixa eu ler ali o que está escrito, Bruno Fontes, né? Pela sua contribuição inestimável ao esporte. Nossa homenagem nos 350 anos de Florianópolis. Você faz parte dessa história Florianópolis 2023. A gente falou há pouco lá do cantinho do Bruno, lá na tua casa. Tem um lugarzinho para ela, tenho certeza. Tem um cantinho que é eu velejo desde meus 7 anos de idade, imagina a quantidade de troféus que eu tenho, né? Então, muita coisa estava indo para o lixo, né? Eu saí da casa da minha mãe. Minha mãe botou todos os troféus desde que eu tinha 7 anos de idade. Esse aqui vai se juntar lá. Então, tem um lugarzinho reservado. Bruno, agradecer demais a tua participação. A equação é simples, né? Quando a resenha é boa, o tempo voa, cara. Voou os nossos 2 blocos aí batendo papo sobre a tua história, sobre a vela de Florianópolis, sobre o Bruno Fontes. Legal demais te receber e dizer que na próxima quinta-feira, Conexão ND volta aqui na tela da Record News Santa Catarina, sempre com um convidado especial para a gente destacar aí as façanhas, as histórias, as curiosidades do nosso esporte. A gente se encontra. Até lá!